Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área, nesse vídeo para falar sobre o Internacional. Já começou, hein? Já começou, tava demorando. E o debate voltou? Ué, mas o que de fato aconteceu? Mas antes, eu lembro que o nosso conteúdo tem o apoio da KTO. Então chega lá, te cadastra, usa o cupom Daniel. Tudo que você depositar pela primeira vez na KTO para brincar, se divertir, 20% desse valor volta para ti de free bet. Então aproveite, use o cupom Daniel, 20% de bônus no primeiro depósito e é para maiores de 18 anos. Tava demorando e, convenhamos, não é a primeira vez e não será a última. Galera da Revista Colorada trouxe a informação de que um nome interessa ao candidato Roberto Melo, que terá a parceria de Delcir Sonda caso vença o processo eleitoral do Internacional. O nome desse jogador é o Gustavo Scarpa. O Scarpa, ele chegou a interessar alguns clubes do Brasil, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, tentaram a contratação, mas esbarrou naquilo que pede o Nottingham Forest, o clube inglês, que acabou contratando o jogador e estipulou um vínculo até 2026. O atleta não deu certo na Inglaterra, foi emprestado para o Olympiacos, cujo contrato vai até a metade do ano que vem. 4 milhões de euros é o valor que os ingleses pedem para negociar o Gustavo Scarpa. E aí, claro, surge a informação de um interesse, mas tem muita coisa pegando aí porque há um outro clube que inclusive conversa com o jogador. Não houve por parte do candidato Roberto Melo, pelo menos foi a informação que eu recebi, uma procura, apenas é um nome que agrada. E o Atlético Mineiro está em conversas para tentar contratar o jogador. O Gustavo Scarpa, ele chegou inclusive a falar que gostaria de um retorno ao futebol brasileiro, mas claro, o clube inglês acabou fazendo um investimento na contratação do jogador e agora quer justamente um valor considerável para negociar o atleta. E essa agora vai ser uma constante. Surgirão nomes atrás de nomes, de possíveis interesses. Isso faz parte da movimentação política pela qual o Internacional está falando. E o debate voltou, gente. Pois é, o debate voltou. Eu mantenho a minha posição em relação à análise do Internacional. O Inter agregou qualidade na metade do ano. Fez com que jogadores que não vinham bem acabassem crescendo também pelas contratações desses jogadores. O Inter não sobrecarregou tanto assim como sobrecarregava em outras situações o Alan Patrick, porque tinha o Ener Valencia fazendo gol, o Charles Arangues bem, enfim, é o conjunto da obra, né? Mas o Alan Patrick ainda é imprescindível e continua sendo o melhor jogador do Internacional. E claro, sem ele o time tem dificuldades para criar. Então o Inter, por isso também há uma condição aí de observação de nomes para o meio-campo. Tá, mas aí tem um detalhe que chama atenção, porque aqueles jogadores que eram os titulares do Internacional ano passado, e inclusive alguns desse ano, com a chegada dos reforços, foram para o banco de reservas. E toda vez que o Internacional precisa desses jogadores, há uma enorme dificuldade. Reserva que talvez tenha dado em alguns jogos a melhor resposta, o Bruno Henrique, né? Que eu me recorde agora. E aí, claro, volta a se discutir a qualidade do grupo do Internacional. O Inter vai ter que dar uma mexida considerável, porque esses mesmos jogadores que não funcionaram como titulares, que levou a direção a procurar outros nomes, como eles seriam soluções para uma situação de adversidade numa partida. E aí, o Internacional vive de picos, da euforia de um grande time, de um time, né, que poderia ser campeão da Libertadores da América. O Inter jogou muito bem os duelos contra o Fluminense, né? Se a gente pegar aí
o Internacional da Libertadores, o Inter do Campeonato Brasileiro, há uma diferença considerável. Quando eu falo Inter da Libertadores, eu estou falando sobre o Internacional na fase eliminatória da competição, a partir das oitavas de final, já que o Inter não tinha reforços na primeira fase, e convenhamos também, né, jogou muito pouco, a classificação ela veio em um grupo fraco, mas o futebol do Internacional foi muito pouco. E agora volta a se discutir mais uma vez o grupo do Internacional. Isso se deve, talvez, a uma compreensão de que Eduardo Cudê não seria o único responsável pelo fato do Inter não jogar bem no Campeonato Brasileiro. Claro que o Inter teve que dividir atenções com a Libertadores da América ou até priorizar a Libertadores. Mas o Inter fez alguns jogos com o time titular, ou boa parte dos titulares, e não conseguiu fazer um bom desempenho nesse Campeonato Brasileiro, que faz com que a campanha ela seja decepcionante. E aí eu quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações e fui!